Olá, meu nome é Gerson Santos e bem-vindos ao meu canal Reforçando Conceitos. Hoje, dando prosseguimento à nossa aula de mecânica dos fluidos, nosso curso Mecânica dos Fluidos, hoje vamos entrar no conteúdo de estática do fluido. Essa vai ser a aula 1 de 3, na qual a gente vai estar debatendo conceitos, alguns princípios. Vai ser algo bem básico. Para a próxima aula também ser um conteúdo introdutório. Para a terceira, a gente já está fazendo exercícios e colocando a mão na massa, ok? Então, sem mais delongas, vamos já começar a nossa aula. Bem, estática do fluido. Por definição, estática do fluido é quando a gente tem um sistema na qual não há movimento de fluido, ou seja, não há transferência de momento. Ou seja, nosso fluido está parado. E você pode estar se perguntando, tá? Se o fluido está parado e não há transferência de momento, por que a gente deve estudar? Bem, se você faz engenharia naval, ou pretende um dia cursar, ou quer saber mais sobre submarinos, você tem que entender um pouco de estática do fluido. Por quê? Porque lá eles estudam a qual pressão esse casco ele consegue suportar e não tem a sua integridade comprometida, né? Por quê? Porque lá vem um estudo de que as moléculas, as partículas de água, elas exercem uma força sobre a área do casco, ou seja, vai exercer uma pressão, e é necessário saber a qual pressão esse casco pode suportar. Não precisa ir tão longe, mas para dar exemplos de estática do fluido, por exemplo, os relógios que dizem a prova d'água, mas eles são a prova d'água até certa profundidade. Por quê? Quanto mais profundo você for, maior vai ser a pressão com que ele vai sentir, porque maior vai ser a quantidade de partículas fluidas em cima dele, que vão estar exercendo uma força sobre ele. Então, é necessário um estudo para ver até que profundidade esse relógio ele consegue suportar sem que esteja sua integridade comprometida e entrar água nele. Tá, vamos analisar quais forças agem sobre um sistema. Bem, a gente vai ter dois tipos de força, que a gente vem lá desde o ensino médio, esse negócio de força, que são as forças de superfície e as forças de campo. As forças de superfície são forças tangenciais e as forças normais. Se você viu lá na primeira aula, né, lá pela definição de fluido, que é uma substância que se deforma quando for aplicado sobre ele uma tensão de cisalhamento, né? Essa tensão de cisalhamento, ela ocorre quando eu aplico uma força tangencial nessa partícula. Ou seja, se eu fizer uma força tangente a essa minha calculadora, o que vai acontecer? Eu vou estar gerando sobre ela uma tensão de cisalhamento. Ok, mas pela definição do fluido, o que é? Quando eu aplico essa tensão de cisalhamento, né, o que acontece? O fluido ele vai se deformar. Então, ele vai ter um movimento. Se a gente está estudando estática do fluido, então nós não vamos tratar aqui de forças tangenciais à superfície, porque se tiver forças tangenciais à superfície do fluido, ele vai estar em movimento. Nós vamos ter forças normais à superfície. Um exemplo de força normal é aquela que a gente está trabalhando quando fala de pressão, que a pressão é uma força normal aqui, que é aquela que faz um ângulo de 90 graus na superfície, né? Vai ser uma força normal aplicada em determinada área. Força sobre área, pressão, tá? Pressão. E forças em um sistema, outra força é a força de campo, né? As forças de campo, elas são, um exemplo é a gravitacional e a força eletromagnética. Bem, força eletromagnética são em casos bem específicos, então não vamos tratar dela, tá bom? Então, a gente, em estática do fluido ou hidrostática, a gente vai estar trabalhando apenas com forças normais da superfície e como força de campo, a força gravitacional. Ok. A estática do fluido, a gente precisa entender dois princípios básicos, tá? Que é o teorema de Stephen e o teorema de Pascal, ou princípio de Pascal. Tá. O teorema de Stephen fala o seguinte: ele estabelece que a pressão absoluta num dado ponto é um líquido homogêneo e incompressível. O que é um líquido incompressível? Aquele que não sofre compressões. Mas para a gente entender melhor essa parte, a gente vai ver um pouco isso mais lá na frente.
de densidade e a profundidade H é igual à pressão atmosférica exercida na superfície desse líquido mais a pressão efetiva, e não depende da forma do recipiente. Com esse teorema, a gente chega nessa seguinte expressão aqui, ó. Pressão é igual a ρ de H mais um P0. Esse P0 aqui, em sistemas abertos, nada mais é do que a nossa pressão atmosférica, né? Então, se eu tenho aqui um sistema aberto e tal, e tem um camada de fluido aqui, eu tenho um fluido aqui nesse recipiente e ele está aberto, ele vai estar sofrendo a ação da nossa pressão atmosférica, beleza? Ok, então. Mas como é que a gente chega nisso? Como é que a gente chega nessa expressão? É o que a gente vai ver agora. Bem, vamos imaginar que a gente vai ter, que eu peguei uma partícula desse fluido. E essa partícula infinitesimal, ou seja, uma partícula muito pequena, ela está sujeita a algumas forças, né? E embora olhar para o nosso eixo de coordenada aqui, essa partícula fluida, ela vai ter uma altura ΔY, uma largura ΔX e uma profundidade aqui ΔZ. E ela está sofrendo a ação de algumas pressões sobre ela. Vamos ver quais forças estão agindo sobre ela na direção X. Bem, se a gente está tratando de estática do fluido, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Senão, esse fluido teria algum movimento. Ok. Então, quais forças estão agindo na direção X? Bem, a gente vai ter essa força aqui, que nada mais é do que a pressão vezes a área, né? A área é essa daqui, que vai ser ΔY vezes ΔZ, e vai dar essa área aqui. ΔY, altura, ΔZ aqui, a nossa profundidade, menos P ΔX vezes a área novamente. Então, a gente vai ter essa força nessa direção e essa força nessa outra direção aqui, né? Já como essa daqui está no sentido contrário ao meu eixo, né? Por isso que ele é negativo. Ok. Temos essas forças agindo sobre ele. Se a gente pegar essa equação e dividir pelo volume, né? Que o volume vai ser desse cubo, dessa partícula fluida, vai ser a altura vezes a largura vezes a profundidade, que é o ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Se eu pegar essa equação aí e dividir, né, vai simplificar essa parte aqui. Então, a gente vai ficar com Px menos Px mais ΔX sobre ΔX. Se eu pegar e tomar o limite, quando o ΔX tende a zero, a gente chega nessa expressão aqui. Bem, isso aqui está parecendo alguma coisa que a gente viu lá em cálculo 1, não é? Bem, isso aqui está semelhante à nossa definição de derivada. Essa aqui é a nossa definição de derivada. Limite quando o ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre um ΔX aqui. Isso aqui vai ser igual a zero. Mas o que está diferente dessa expressão para essa é somente que essa fração aqui, que deveria ser essa primeira parte dessa equação, está invertida. Simples, é só eu multiplicar por menos. Então, se a gente pegar e multiplicar por menos, a gente chega nessa expressão aqui, que nada mais é do que a definição de derivada, né? O que ela está falando para a gente? Que a derivada da pressão em relação a x, ou seja, na direção x, é igual a zero. Ou seja, o meu sistema, a pressão não vai estar variando em relação a x, ou seja, a variação de pressão em relação a x é igual a zero. Vamos fazer agora para a direção z. Novamente, se o nosso fluido está estático, a somatória das forças que estão agindo sobre ele tem que ser igual a zero. Então, analisando as forças que estão agindo aqui, a gente vai ter essa pressão aqui vezes a área. A área agora vai ser ΔX, ΔY
y, que vai ser essa área aqui, menos essa outra pressão que está agindo sobre essa outra face dessa nossa partícula do fluido. Pz mais ΔZ vezes a área tem que ser igual a zero. Bem, se nós novamente dividirmos essa nossa equação pelo volume, a gente vai simplificar essa partezinha aqui de cada uma dessas expressões e a gente vai chegar nesse seguinte resultado: Pz menos Pz mais ΔZ sobre ΔZ igual a zero. Novamente, se nós somarmos o limite quando ΔZ tende a zero, a gente vai chegar na mesma expressão que a gente chegou aqui, né? Semelhante, a única diferença vezes x vezes z. Ou seja, a derivada da minha pressão em relação a z é igual a zero. Ou seja, a diferencial, a variação da minha pressão na direção z em relação a z é zero. O que isso significa tanto em x quanto em z? É que, se eu estou analisando um corpo, ele vai estar sujeito a diversas forças aqui, se ele estiver imerso em água. Na direção x e na direção z, nós teremos forças que vão estar agindo. Então, eu vou ter uma força que vai estar agindo nessa direção e uma força que está agindo nessa direção aqui. E elas são iguais, e elas acabam se anulando. Ou seja, a gente não vai ter variação de pressão tanto na direção x quanto na direção z, porque em uma direção quanto na oposta, elas são de igual valor. Por isso elas se anulam e meu fluido não sofre nenhuma variação em relação a essas duas coordenadas. A pressão no caso. Beleza? Agora vamos fazer em relação a y. Bem, na direção y, né, a somatória das forças em y tem que ser igual a zero. Então agora a gente vai ter essa pressão Py aqui, essa pressão Py mais ΔY, mas a gente vai estar sujeito a uma força de campo. Eu vou colocar a força gravitacional nesse sentido aqui para ficar mais didático e dá para vocês entenderem melhor, tá? Então eu vou ter uma força peso aqui que vai estar agindo, né? Porque quando se trata da direção y, a gente vai ter as pressões mais a força de campo, que vai ser a força gravitacional, que aqui vai ser nossa força peso. Então eu vou ter Py ΔX vezes ΔZ, que vai ser a área dessa parte aqui, ΔX e ΔZ, deu a área aqui, vezes a minha pressão, menos Py mais ΔY vezes ΔZ vezes ΔX vezes ΔZ, mais a nossa força peso. Tá, a força peso nada mais é do que gravidade vezes a massa, correto? Ok, a massa a gente pode fazer uma relação lá da massa específica que a gente viu na aula 1. Bem, a massa específica, ela vai ser igual a massa sobre o volume. Então, se eu isolar a massa vai ser igual a ρ vezes V. O volume é o volume dessa nossa partícula fluida, que nada mais é do que ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, ok? Então, agora, se eu pegar essa expressão aqui e substituir na massa aqui vezes a gravidade, a gente chega nessa seguinte expressão aqui, tá? Se a gente dividir toda essa equação aqui pelo volume, toda essa parte vai simplificar e a gente vai ter a simplificação de ΔX e ΔZ nessas outras duas partes da nossa equação. Então nós chegamos nessa expressão aqui, que novamente aqui a gente vai tomar o limite de toda essa nossa expressão. Bem, lembrando lá das propriedades de limite que a gente tem, né, que limite de A mais B é igual a limite de A mais limite de B. Então eu posso tomar o limite de cada uma dessas parcelas separadamente. Essa parte aqui novamente vai dar uma variação de pressão em relação à nossa coordenada, uma coordenada, nesse caso vai ser coordenada y, mais ρ vezes g. Por quê? Porque o limite de uma constante é a própria constante, uma vez que a gente está fazendo esse limite em relação a y. Nós não temos y nessa expressão, logo é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Muito bem. Se eu pegar essa expressão aqui e eu posso multiplicá-la por menos 1 aqui.
tá? Então eu vou pegar essa expressão aqui, multiplicando por menos 1, eu chego nessa partezinha aqui bonitinha, tá? Se eu pegar essa parcela da minha equação e jogar para o outro lado, a gente vai ter que a variação de pressão em relação à altura, que é y, vai ser igual a ρ vezes g. Então, nessa hora, a gente vai ter alguma coisa a mais. Essa variação de pressão agora em relação a essa coordenada y não é zero. Ela tem um valor. Se eu pegar esse dy e passar para o outro lado, a gente vai ter dp é igual a ρ vezes g vezes delta y. E se eu jogar e agora eu vou integrar os dois lados dessa equação. Bem, para que essa integral dê certo, a gente precisa adotar que a densidade e a gravidade, a aceleração da gravidade, ela não vai variar em relação à altura. Tá, a gente sabe que a gravidade, a aceleração da gravidade, ela muda em relação à altura, mas são variações mínimas e a gente vai considerar aqui que ela não vai mudar em relação à altura, tá bom? Mas isso é em altura muito grande, não em alturas pequenas, como a gente vai tratar em casos tipo 20 metros. São alturas bem grandes, então a gente vai estar tratando aqui nos nossos exemplos, nos nossos exercícios, que a gravidade, a aceleração da gravidade, ela não vai mudar em relação à altura. Então, fazendo essa integral, que vai ser bem simples, a gente vai chegar em P vai ser igual a ρ, tá? Aqui é um ρ, desculpa, vezes G vezes delta Y mais uma constante. E essa constante vai ser a pressão inicial, ou seja, uma P0 que vai estar agindo sobre esse sistema, que geralmente é a nossa pressão atmosférica, como eu falei lá no começo, como é que está lá na definição do princípio de Stevens, tá? Quando a gente está tratando, nesse caso aqui, que a gente tem uma pressão mais ρ, g, y, mais P, pressão atmosférica, a gente vai estar tratando uma escala de pressão absoluta. Ou seja, a pressão absoluta é a pressão que a coluna de fluido vai estar exercendo sobre um determinado objeto imerso nela, mais a pressão atmosférica. Então a gente vai estar analisando todas as pressões que estão agindo sobre ele. E nesse caso inclui a pressão atmosférica, que vai ser a pressão inicial se o nosso sistema estiver aberto. Então, se eu quiser saber a pressão absoluta que A está sentindo, eu pego essa altura aqui de fluido até chegar em A, vezes a gravidade, vezes a densidade desse meu fluido, mais a pressão atmosférica que vai estar agindo sobre esse sistema, uma vez que é um sistema aberto. Se eu não quiser tratar em pressão na escala absoluta, ou se a gente estiver tratando em sistema fechado, a gente vai estar tratando na escala manométrica. E na escala manométrica, a gente vai estar tratando apenas da pressão que a coluna de fluido vai estar agindo sobre um determinado objeto, ou em um determinado ponto que a gente queira medir a pressão naquele exato ponto. Então, a pressão manométrica, a gente leva somente a pressão que a coluna de fluido vai estar exercendo, beleza? E é dado somente por ρ, g vezes y, ou você pode colocar ρ, g, h. Então, se eu quiser saber qual vai ser a pressão que B está sentindo aqui em relação a A, né, basta eu colocar ρ, g, h, né, que vai ser a diferença de altura nesses dois pontos. Beleza? Deu para entender? Se não deu, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de explicar novamente. Ok? Então, o outro princípio, né, que a gente vai estar tratando é o princípio de Pascal, que estabelece que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Para isso ser verdade, a gente tem que adotar que a gente não está tendo perdas nessa distribuição de pressão. Que a gente sabe que a gente pode ter perdas sim. Mas a gente pode utilizar esse princípio quando nós estivermos tratando de fluido de baixa densidade, como por exemplo A. Mais tarde a gente vai fazer alguns exemplos, né, alguns exercícios, na qual a gente vai estar tratando de êmbolos e tal, e um fluido A, né, e ele já como fluido ele tem uma densidade baixa, se você olhar numa tabela, e a gente pode adotar o princípio de Pascal, tá bom? O que ele fala então?
Ele está falando que a pressão que uma partícula fluida está sentindo aqui é a mesma pressão que essa partícula fluida aqui está sentindo, que é a mesma pressão que uma partícula fluida aqui está sentindo, que é a mesma pressão que uma partícula fluida aqui está sentindo. Então, essa pressão aplicada, ela é distribuída integralmente por todos os pontos desse meu fluido, tá? E aí, a pressão aqui em 1, que eu estou aplicando aqui em 1, vai ser a mesma pressão que eu vou estar sentindo aqui em 2. E devido a esse princípio, né, que a gente temos hoje, né, foi possível a montagem e a fabricação dos macacos hidráulicos, elevadores hidráulicos. Ok? Então, se a gente tem a pressão aqui no ponto 1 é a mesma na pressão no ponto 2, e P1 é igual a F1 sobre A1, ou seja, força 1 aplicada na área 1, e P2, força 2 aplicada na área 2, e P1 e P2 são iguais, a gente chega naquela famosa relação, que F1 sobre A1 vai ser igual a F2 sobre A2. Se for necessário fazer a demonstração de como a gente chega nisso, por que a gente pode adotar que a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo, tá, à parte, demonstrando esse teorema, esse princípio, ok? Então, resumindo tudo aquilo que a gente falou até agora, o que eu quero que vocês entendam dessa aula? Que a gente pode trabalhar em duas escalas de pressão. A pressão absoluta, quando a gente está tratando de sistemas abertos, tá? E pressão manométrica. Pode ser em sistema aberto também? Pode. Se você quiser somente saber a pressão que a coluna de fluido vai estar exercendo em determinado ponto ou em determinado objeto. Mas a gente utiliza ela mais quando está em sistemas fechados, mas também pode ser um sistema aberto e o exercício está falando, quero só na escala manométrica, e você utiliza a escala manométrica. Lembrando lá do teorema de Stevens, a gente falou que não depende da forma do objeto, ou seja, se a gente está na mesma altura, independente da forma do objeto, né, a gente vai estar a mesma pressão. E isso é verdade. Então, se eu estou aqui nesse recipiente aqui, se eu estou nesse outro recipiente aqui, nesse outro recipiente aqui e nesse outro recipiente aqui, na mesma altura A, nesse mesmo ponto A, independente da forma do objeto, da inclinação desse nosso recipiente, eles vão estar sentindo a mesma pressão, tá? Aqui é a mesma coisa em B. Se eles estão na mesma altura em diferentes recipientes, mas eu tenho a mesma altura de fluido aqui, eles vão estar sentindo a mesma pressão, tá? É independente da forma do recipiente. E o princípio de Pascal, né, que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, ou seja, a pressão é integralmente distribuída por todo o fluido, ou seja, como toda a partícula fluida, independente do ponto, ela vai sentir a mesma pressão. Isso se, e somente se, nós estamos tratando de fluidos de baixa densidade, tá bom? Para a próxima aula, nós vamos tratar de sistemas de mais de um fluido. Como é que a gente faz o cálculo quando eu tenho água, uma camada de água, uma camada de mercúrio, uma camada de benzeno, e eu quiser saber a pressão em um ponto que está abaixo dessas camadas desses fluidos. A gente vai fazer cálculos, a gente vai fazer exemplos, tá? E a gente vai estar tratando também de manômetros, tá? A gente vai estar trabalhando como conceitinhos como o que é a acessibilidade de um manômetro, o que é a deflexão, tá bom? Então, se ficou qualquer dúvida dessa aula, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Meu nome é Gerson Santos, muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.